Antes de entrar no conteúdo principal desse vídeo, eu preciso contextualizar algo. O mentor, a cabeça por trás de todo esse processo de degradação, de autoritarismo que aconteceu com o judiciário brasileiro, não foi o Alexandre de Moraes. O mentor, a mente por trás disso, quem arquitetou tudo, foi este cidadão aqui, ó, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, muito inteligente, muito esperto, pensou, cara, eu vou usar a vaidade do Alexandre de Moraes, porque é uma pessoa extremamente vaidosa, a coragem dele, porque ele aparentemente é uma pessoa corajosa, e vou colocar ele como ponta de lança. Ele vai ser a cara da defesa da democracia, garantindo ao Alexandre de Moraes que ele cuidaria da retaguarda, ou seja, ele seria o responsável por garantir que haveria uma unidade, né, uma ação em corpo para defender tudo que o Alexandre de Moraes fizesse. Falou, Alexandre, tudo que você fizer, eu garanto que eu consigo os votos, tanto no plenário quanto na turma, para a gente poder validar ou legitimar as suas ações, por mais absurdas e autoritárias que elas sejam. Isso vem acontecendo desde 2019. Por isso que este cidadão, esse ministro do STF, Gilmar Mendes, é o que mais dá entrevistas para falar em defesa do STF, contra a Lei Magnitsky, em defesa do Alexandre de Moraes. Porque ele sabe que quando as ruínas desse castelo de cartas que eles fizerem cair, ele vai ser o que mais vai sofrer. Então ele começa a articular e faz visita para banco e já conversou com todos os grandes CEOs dos bancos do Brasil e tenta inventar uma lei. Agora está forçando, né, coagindo o Congresso a aprovar uma lei para proteger os ministros do STF de sanções, basicamente impedindo que a Magnitsky alcance o Brasil. Lembrando que a Magnitsky no Brasil tem 16 pessoas sancionadas. Dentre essas 16, 15 são traficantes, tráfico de ser humano, terroristas, financiadores de terroristas. Sim, a pior espécie. No meio desses 16 está lá o Alexandre de Moraes. Agora já aumentou, né? Fica a esposa do Alexandre de Moraes e também as empresas dele, o Instituto e o Escritório de Advocacia. Dito isso, vamos escutar o que o cidadão aqui falou. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. Ele quer, é essa parte que eu fico preocupado, porque ele é um cara inteligente. Isso é inegável. Gilmar Mendes é uma das pessoas mais inteligentes que já passou no STF, tá? Ele sabe que não tem como burlar a Magnitsky. A Magnitsky, ela não é aplicada no Brasil, ela é aplicada nos Estados Unidos. Os bancos que não a seguirem simplesmente não poderão mais fazer negócios nos Estados Unidos nem terão acesso ao sistema internacional. É isso que não tem como nenhuma legislação brasileira mudar, e ele sabe disso. Isso aqui é um desespero de alguém que está tentando, de alguma forma, se agarrar a uma esperança imaginária. Bom, aqui ele de novo. Enquanto não existe essa legislação, o que os bancos do Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Não, até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Isso é mentira, tá? Os diretores, os presidentes dos bancos sabem que virão multas, que virão sanções, que virão impedimento de usar bandeiras de cartão de crédito, que são americanas, Visa, Mastercard, Diner, são todas americanas. Imagine um banco não podendo ter cartão de crédito. Imagine um banco não poder fazer uso do sistema internacional, do sistema financeiro internacional. Esse banco ele deixa de existir. Na verdade, isso aqui é o Alexandre de Moraes não falando o que os bancos disseram, mas tentando passar uma mensagem para os bancos. Ó, vocês não sancionam isso não. Mas agora, quero só que você escuta. Caçamos o visto de todos os ministros do PGR e de vários servidores públicos, inclusive de baixo escalão, para entenderem que as sanções são amplas. Nós aplicamos o que diziam que era impossível, sanção Magnitsky, Alexandre de Moraes. Nós expandimos a sanção Magnitsky, as pessoas jurídicas, o instituto que faz a blindagem patrimonial do Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia, que é a origem da sua fortuna. E também a sua esposa, que é a advogada prodígio, que obviamente é o braço financeiro da família. Todas essas etapas foram atingidas. O que precisamos fazer a partir de agora? Nós precisamos garantir que todo o peso das sanções sejam sentidos, antes de sancionarmos novos ministros. Lembrando, já está declarado, as novas sanções virão contra Flávio Dino e Gilmar Mendes. Por que o Paulo está falando aqui agora? Antes de sancionar novos ministros,
os Estados Unidos vão se certificar de que a sanção contra Alexandre de Moraes e a esposa dele tenham surtido efeito. Ou seja, não adianta nada ficar sancionando um monte de gente com a impressão de que isso não tem efeito nenhum. No início do mês de setembro, a OFAC, né, o Departamento Financeiro dos Estados Unidos, mandou uma carta para bancos brasileiros, justamente perguntando, e aí, vocês fizeram o que a gente está falando? Senão vocês vão perder acesso ao mundo. Ou vocês vão virar uma ilha, isolados. E até agora, aparentemente, não houve uma resposta. Aí que o pau vai comer. Então continua, vamos vendo aqui. Antes de novos nomes serem acrescentados, e vocês vão ter que ter paciência, nós precisamos passar por essa fase que nós estamos passando agora. A fase do choro e do ranger de dentes. A fase de contas, sites que caem do ar, contas canceladas. Eu vou noticiar aqui no Paulo Figueiredo Show, anota aqui, câmera 2. Agora sim. Anotem aí, eu ainda vou noticiar no Paulo Figueiredo Show que a conta do iCloud do Alexandre foi cancelada, que a conta do WhatsApp do Alexandre vai ser cancelada. Eu ainda vou noticiar aqui nesse programa, no Paulo Figueiredo Show, uma terça, uma quarta ou uma quinta, você ouvirá essa notícia aqui. Dani Lima vai estar desesperada, porque ela não vai ter mais com quem conversar por WhatsApp, e você vai estar aqui rindo comigo. Não vai haver mais conta em rede social, não vai haver mais Microsoft Teams para fazer audiência virtual, não vai haver mais WhatsApp, não vai mais ter iPhone, e não adianta comprar não sei se vende na Havan, se vende celular, mas não adianta ir na Havan comprar Android vagabundo para usar a conta do Google, não, porque a gente vai descobrir a sua conta do Google e o seu conta no Google Play também será desconectado. Quero você usando aquele Nokia antigo, aquele tijolão bacana, usando uma pochete por baixo dessa tua capa de pseudo-juiz. Bom, e aí ele não para. Então veja, Gilmar, não somente não tem essa história de que os Estados Unidos estão recuando, como também nós temos esse novo desenvolvimento relacionado aos bancos que estão achando que não tem ninguém vendo o que eles estão fazendo. O que o Rick McCormick pediu é simples. Já que os bancos brasileiros estão interpretando de forma alucinada a Lei Magnitsky, eu peço ao Departamento do Tesouro que cite especificamente as obrigações que eles devem cumprir. Então, eu agradeço muito aqui ao ministro Gilmar Mendes, que nos deu essa confissão de bandeja, dizendo que os bancos não estão cumprindo, pelo menos em parte. E é verdade. Ao dar essa entrevista, Gilmar Mendes basicamente disse que os bancos não fizeram nada. A Magnitsky. Certamente, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos vai achar essa informação muito interessante. Agora, se eu fosse da Faria Lima, e eu tenho falado isso, eu estaria de olho. Não somente pelas multas bilionárias que nós já citamos como sendo possíveis e prováveis aos que descumprirem a Magnitsky, mas também porque, se ficar aprovado, e o Gilmar Mendes está fazendo isso por nós, obrigado, que os bancos estão deliberadamente descumprindo as sanções americanas para proteger um violador de direitos humanos, aí as sanções secundárias podem não ser mais somente contra o BTG, o Itaú, o Banco do Brasil, mas também contra os CEOs e os demais tomadores de decisão. A pergunta que fica, portanto, é a seguinte... Peraí, essa aí eu não tinha... Então, basicamente, se os bancos continuarem a não fazer nada, pelo que o Paulo falou, eles vão para cima dos presidentes dos bancos, dos CEOs desses bancos também, porque são eles que estão trabalhando para manter essa proteção. Isso é paulada, cara. Isso aí é paulada. Até onde a Faria Lima e os seus integrantes estão dispostos a ir para defender Alexandre, em breve Gilmar? Será que eles estão mesmo dispostos a enfrentar as sanções secundárias por causa deles? Veremos. O que eu sei é o seguinte: toda essa movimentação do Supremo para tentar escapar, mesmo que um pouco das sanções, mostra que eles estão desesperados. Reparem que nós nunca mais tivemos efetivamente piadas sobre Magnitsky, que ninguém mais brinca dizendo, fazendo aposta para saber quem vai perder o visto primeiro, até porque todos eles perderam. E eu posso dizer que os tempos mudaram muito. Mudaram. Bom, para concluir, o que ficou claro aqui? Gilmar Mendes, ao dar uma entrevista falando que não teve alteração nenhuma na vida do Moraes e de ninguém, ele declaradamente fala então, ele confessa que os bancos não fizeram nada. Os Estados Unidos agora vão pedir ações, se não tiver, então virão multas, pelo que eu entendi. E essas multas para bancos, gente, são bilionárias. Um banco francês recebeu a multa de dezenas de bilhões de dólares. E os CEOs e presidentes dos bancos também serão sancionados por serem interpretados como financiadores ou cooperadores, né, cúmplices de um sancionado por violar direitos humanos. Na verdade, a sensação que a gente estava tendo era essa mesmo. Cara, esse trem não deu nada, essa Magnitsky não deu nada. Vamos ver se essa impressão muda agora, né? Olho no olho aqui, ó. Você que tá me assistindo. O Departamento de Justiça tem um presente pro Brasil. A Odebrecht, o Weissmann, a Lava Jato e o PT
voltaram a ser alvos nos Estados Unidos. Imagina quando os caras descobrirem que quem tá fazendo toda essa sacanagem é o amigo do meu pai. O mesmo cara que abriu o inquérito das fake news. O primeirão, né? Que até hoje não acabou, né? Não tem conclusão nenhuma, tá aí Ai, cara! Tava vendo alguma movimentação na internet e entrei em contato com as minhas fontes, né? Eu vi um artigo naquele Gateway Pundit, é isso? Gateway Pundit. Eu tava vendo um artigo lá no Gateway Pundit e Muito bom pro sinal. E ele tava falando lá, ó, acabou pro Wiseman, que não sei o que. Eu falei assim, o que tá rolando, gente? O que tá acontecendo? Comecei a entrar em contato com as minhas fontes e as minhas fontes falaram, olha, o Departamento de Justiça tem um presente pro Brasil. Eu falei, como assim? Pedro, coloca na tela aí pra mim, por favor. Aí eu fiz a pesquisa, Max. Opa! A coisa mais bita do planeta! Coisa mais linda! Tava todo mundo tranquilo, Lava Jato não encosta mais na gente, não tem mais Lava Jato, acabou Lava Jato, não tem mais com o que se preocupar, e perdoa aqui, perdoa ali. Não era assim que tava o Toffoli? Era. O Toffoli não tava, perdoa aqui, perdoa ali, vai. Aí as empresas, com a cara rachada. os países envolvidos, né, com a Odebrecht, estão todos aí na tela. Vamos ao texto, Pedro. Bota a tela inteira pra galera poder ver. Eu não só não precisa me ver, não. Isso. A Odebrecht, o Weissmann, a Lava Jato e o PT voltaram a ser alvos nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Só para o pessoal poder entender. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos reabriu o acordo da Odebrecht, descrito como o maior caso de suborno estrangeiro da história. Então vamos acompanhar o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Vamos lá. Ali. O responsável é Ed Martin. Anotem o nome desse cara, tá? Ele foi o responsável ele é o do Pardon Attorney dos Estados Unidos, ou seja, aquele advogado que vai trabalhar com os perdões ali. Você vai ter o perdão da dívida, se você confessar, etc. Hoje também ele é diretor do trabalho, do grupo de trabalho de weaponization, que eu nem sei como é que eu vou traduzir isso, né? Do governo Trump. E aí ele deu até o dia 7 de outubro para o Andrew Weissmann. Anotem o nome desse cara aí, tá? Andrew Weissmann, para ele entregar informações e registros sobre o acordo de leniência da Odebrecht, assinado em 2016. Quem era presidente em 2016? Vocês lembram? O Trump ganha e vai assumir em 2017. Quem que era presidente em 2016? Obama. Sim. Hã? Sim. Então teve acordo de leniência com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos no governo Obama, onde o Andrew Weissmann, ele ocupava um cargo-chave dentro do Departamento de Justiça, e aí ele ajudou a Odebrecht a receber perdão. E aí vamos entender, então. A Odebrecht pagou 788 milhões de dólares em propina em 12 países na América Latina. Tá? Esse acordo de leniência de 2016 custou 3,5 bilhões de dólares em multas para a Odebrecht. Mas, né, vítimas como os contribuintes peruanos nunca receberam essa reparação. Lá no Peru. No Canadá também. A gente vai chegar depois no Canadá. Diferente de outros casos do mesmo período, no caso a Embraer, a Osei África e outras empresas, em que o Departamento de Justiça identificou as vítimas e garantiu o ressarcimento, no caso Odebrecht, os fatos foram agregados por país. Ou seja, né, apagando projetos específicos como Rutas de Lima. E aí o resultado que aconteceu foi vítimas apagadas do registro oficial, contribuintes de países como o Peru seguem pagando bilhões por obras superfaturadas, o Brasil também, né? E a Odebrecht saiu mais barata que outras empresas. E aí o que vai acontecer agora? Quem supervisionou esse acordo no Departamento de Justiça em 2016, sob a administração Obama? Andrew Weissmann, que era então chefe da seção de fraudes. Sim, o mesmo Weissmann que depois liderou a Operação Miller contra o Trump. Caçou o Trump aqui nos Estados Unidos de toda maneira. Agora o Ed Martin quer saber por que Weissmann tratou o Odebrecht de modo diferente dos outros casos. Foi abuso de autoridade? Houve motivação política? Houve propina? E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos agora quer saber.
Isso vai atingir não só o Wiseman, mas toda a elite do PT e os atores da Lava Jato ligados ao acordo internacional da Odebrecht com os Estados Unidos. E o tic-tac qual que é? Se o DOJ negar esse acordo de leniência, a Odebrecht pode voltar ao banco dos réus nos Estados Unidos e novas ações de restituição podem ser abertas aqui nos Estados Unidos. Ah, Alan, mas aí é só a Odebrecht ir lá e pagar, ela tá cheia de dinheiro, né? Não. O recado é claro. Odebrecht, PT e todos os que se beneficiaram desse acordo de leniência de 2016 voltam a ser alvos de investigações nos Estados Unidos. A Lava Jato, que parecia morta no Brasil, e de fato morreu, ela pode ressurgir em Washington, agora sob outra ótica. Não de combate apenas à corrupção, mas de possível armação e blindagem seletiva no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É uma fênix, eu botei ali fênix, ressurgiu das cinzas. O Andrew Wiseman, né, símbolo de lawfare contra o Trump, ou seja, o cara é o, salvaguardando as proporções aqui, ele era o Alexandre de Moraes contra o Trump, só que era só um advogado que estava dando trabalho para o Trump. Agora é investigado por fraude em acordos internacionais. A elite que se beneficiou do arranjo da Odebrecht, Lava Jato, PT, está em apuros. E a Interpol está chegando em Brasília em breve. Fim. Muito bom. Cara, isso aí foi a notícia. A notícia é, ele tem até dia 7 de setembro, 7 de outubro, que é o quê? Nós estamos aqui, hoje é dia 3? 2 de outubro, dia dos Santos Anjos da Guarda. É, hoje mesmo. Olha aí. Hoje é dia dos Santos Anjos da Guarda, né? Peço ajuda ao seu anjo. Falei muito disso com o Tagliaferro, para ele contar com os anjos da Guarda. Tagliaferro que estará com a gente daqui a pouquinho, na entrevista, para explicar o que aconteceu lá na Itália. No dia, né, 7 de outubro, o Wiseman vai ter que explicar ao Departamento de Justiça 2.0 do Trump, que já não tá mais dando mole para ninguém, tá pegando todo mundo. Que história é essa do acordo de leniência, lá em 2016, sobre a administração Obama, que você tratou o Odebrecht diferente de todas as outras empresas? Você recebeu dinheirinho por causa disso? Você está envolvido? Foi motivação política? Você vai ter que me dar explicações, me dar os documentos aí. Você vai ter que provar. Por isso que eu digo, que o pessoal não entende isso, né? Por exemplo, todo mundo acha que a Magnitsky ela é um troço que quando acabar o Trump, vai tudo ser revisto. O pessoal no Brasil pensa assim. Só que eles não estão entendendo que aí, o que está acontecendo com o Wiseman agora é o que pode acontecer com toda a administração Trump. Todo mundo do secretário de Tesouro, todo mundo da Secretaria de Estado, então Secretaria de Tesouro, Secretaria de Estado, Departamento de Justiça, se a Magnitsky não estivesse sendo aplicado de um modo legal, ou seja, de acordo com a lei, com tudo certinho, essa galera toda manhã vai pro banco dos réus. É isso aí. É isso então, que a galera não entende. O pessoal não entendeu que o que os Estados Unidos hoje, que o país, a administração Trump, está acusando o Moraes de fazer, acusando não, né? Comprovando que ele fez e penalizando administrativamente, está comprovado. Absolutamente comprovado. Então não tem como reverter. É por isso que o Barroso está chorando no chuveiro. É sério isso. E é por isso que as pessoas aqui, elas tendem a obedecer mais o governo. Na Inglaterra também. Por quê? Porque elas sabem que vai ter o accountability, né? Como é que traduz em português accountability? Não tem tradução, sinceramente, não tem. É porque seria algo ligado à responsabilidade. Não, mas é quando você tem que prestar conta, prestação de conta. Mas ainda assim é pouco prestação mas de conta. Beleza, mas já dá pra pessoa entender. Ou seja, porque eles sabem que vai ter uma prestação de contas. Ou seja, se algo que estiver sendo feito hoje de errado está sendo feito de maneira errada, a pessoa vai pagar lá na frente. Prova disso, as indenizações milionárias que estão acontecendo na Inglaterra. Porque as pessoas que tomaram lá a tal da picadinha depois tiveram problemas, comprovou-se que veio das picadinhas, as pessoas processaram o Estado e o Estado pagou. Tem vários processos aí, só você procurar no Google. Então, assim, é isso que você está falando. Ou seja, as pessoas aqui, elas sabem que o que elas fazem não vai ser assim, vai para um buraco negro da história, né, que nem é no Brasil, e vai sumir. Não. Vou obedecer o Trump porque é ele que mandou. Não é assim. Não é assim, porque depois, até se você obedecer uma ordem legal, você vai ser processado junto. Não vai adiantar você dizer, eu estava cumprindo ordem. Não, você vai ser processado junto. Agora eu tenho uma dica, Alan. Diga lá. Eu tenho uma dica pro pessoal que você pode mandar
na verdade, quem levantou essa questão foi o Laudelino, né? Lá atrás, quando o Toffoli começou, eu nem estava aqui ainda nos Estados Unidos, quando o Toffoli começou a perdoar todo mundo a Lava Jato, as empresas, a Odebrecht, lembra que ele perdoou? Não sei se chegava a ser bilhão, mas acho que era, né? Bilhão. Era bilhão de multa, né? Continua perdoando. Ele foi perdoando. Então, o que acontece? Vocês vão lembrar, a pessoa que está me ouvindo aqui, vocês também vão lembrar. Você lembra quando estava sendo julgado, esses mesmos casos que foram julgados no Brasil, estavam sendo julgados aqui nos Estados Unidos, se não me engano era no Tribunal de Nova York, que estava julgando os casos, e aí a Odebrecht e outras empresas, elas fizeram a seguinte justificativa para serem perdoadas das multas aqui. Nós já temos que pagar multas bilionárias no Brasil. Aí o que o juiz fez? Tá bom, então já que vocês vão ter que pagar multas bilionárias no Brasil, então a gente perdoa a multa aqui nos Estados Unidos. Só que eles não pagaram a multa lá. No Brasil. No Brasil. Então, isso abre um caso de rever o perdão da multa aqui, que já que eles não foram punidos lá, então eles têm que ser punidos aqui. Porque o argumento para ser perdoado foi esse. O argumento para ser perdoado foi esse, porque estaria pagando... Perdão das dívidas. Eu lembro muito bem. Porque eu me lembro que eles tinham mantido tudo aqui. Eu lembro era um argumento contra as decisões do Toffoli. Um dos argumentos... O mundo inteiro, todo mundo mantendo todos os processos, todos pagando... Não, mas eles foram condenados, você não está entendendo. Eles não foram absolvidos. Só que o que a defesa alegou aqui, e alguns juízes aqui deram nas outras instâncias aqui, que a Petrobras se ferrou por conta do mercado de ações. Né? E como eles já estavam pagando sobre o mesmo caso, porque era o mesmo caso, né, que estava sendo julgado aqui e lá, como eles estavam pagando uma multa bilionária sobre o mesmo caso no Brasil, então que eles poderiam ser perdoados de pagar essa multa aqui, porque seria como se eles já tivessem pago essa multa lá. E aí o juiz aceitou esse argumento. Não é que ele absolveu, o juiz não absolveu. Ele só aceitou porque, não, como você já vai pagar lá, beleza, já considero que você pagou a multa. Só que ele não pagou a multa lá. Então ele vai ter que pagar a multa aqui. Porque agora o argumento caiu. Então fica aí a... Agora você imagina, Lacombe, Max, pessoal, quando os caras descobrirem... O que é esse negocinho branco aí? Pronto, satisfeito? É macho isso aí pra caramba. Né? É pra segurar o celular, né? Que isso? É pra segurar o celular. O que é do lado? É um aqui, ó. Vai encaixar os dedinhos. Pronto, toma aí. Mas tem um botão, não tem? Quer Pra ver? tirar foto? Parece um mordedor de É pra criança. tirar foto? É. Maneiro. Pra gravar. Eu queria ver, pronto. Eu já vi. Eu tô vendo com o Lacombe E funciona? olhando meia hora. Você tirar foto? Eu achei esquisito. Parece um negócio, uma peça de Lego, um mordedor de criança. Lacombe quer... Deixa eu botar a câmera aqui pro Lacombe ver melhor. Não, tá tranquilo, já. Aí, ó, pronto, Lacombe quer saber o que é isso aqui. Aí, cheio de sacanagem. Bora, O negócio de tirar foto. Esse é filme, tira foto. Gostou? Muito legal, cara. Gostou? Muito maneiro. $20. Então, imagina quando os caras descobrirem que quem tá fazendo toda essa sacanagem é o amigo do meu pai. O mesmo cara que abriu o inquérito das fake news. O primeirão, né? O primeiro. Que até hoje não acabou, né? Não tem conclusão nenhuma, tá aí há Ai, cara! 6 anos. Aí é essas paradas que eu não entendo. Como é que uns deputados agora não estão lá na frente do Congresso fazendo comitiva e falando, a Odebrecht vai ter que pagar, o Toffoli permitiu, e falar isso pro povo. É isso aí. Mas, Mas gente... até a Transparência Internacional, que é uma ONGzinha bem... Eu vou fazer uma pergunta, fez pessoal. pesadas críticas ao Toffoli, diminuiu lá o Brasil no ranking, né, de combate à corrupção, xingando, não, criticando diretamente as decisões do Toffoli, anulando tudo. E sabe por que os deputados estão fazendo isso? nada acontece. Sabe por quê? Responda pra mim aqui. Eu quero... Alexandre de Moraes aceitou hoje meu pedido para entrevistar Jair Messias Bolsonaro. Eu, que sou um dos grandes apoiadores da direita no Brasil, entrevistei todos os líderes da direita, sempre estive com a direita, sempre estive com a família Bolsonaro, me causa surpresa hoje ouvir críticas da direita de pessoas que não querem que o presidente Bolsonaro se pronuncie ou fale. Me surpreende demais e me causa até arrepios. Por que a direita não quer que o presidente fale? Quais são as intenções das pessoas que querem que o presidente fique calado? Eu sempre fui um crítico, costumar só olhar nas minhas redes sociais do STF, de tudo que aconteceu até aqui. Então eu peço para vocês apoio para que a entrevista do presidente saia no podcast Café com Ferri. Outros veículos também pediram e hoje me surpreende que a direita quer que
que o presidente Bolsonaro fale em outros veículos como Veja e Folha de São Paulo e não aqui, que já entrevistou toda a direita, que apoiou a direita a todo tempo, que quer o melhor para o Brasil sempre e para o próprio presidente Bolsonaro. Vamos ver as cenas desses próximos capítulos. A gente está esperando a decisão do presidente, dos advogados do presidente, para ver se eles vão apoiar o nosso pedido de entrevista que foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas, reforço, me causa muita surpresa de um dos maiores apoiadores da direita, hoje, a direita não querer que eu entreviste o presidente Bolsonaro. Desconfie de quem quer o presidente Bolsonaro calado na direita, ainda mais na esquerda. As coisas que o Moraes tem interesse é publicado. Inclusive, o pedido de extradição foi vazado com a assinatura dele no dia 14 de agosto. Então eu já sabia desse procedimento, já sabia que isso tinha acontecido, só estava esperando o momento de ser chamado aqui na Itália. Na verdade, eu não sabia se eu seria preso ou se eu só seria citado. A Itália, de fato, a Corte de Catanzaro não acatou a prisão, mas aplicou medidas cautelares. Eu quero ler aqui a decisão. Bruno, se a gente tiver o documento para colocar aqui na tela, obviamente está em italiano, então eu vou ler graças a uma tradução eletrônica. Pode colocar para a gente, Bruno? Obrigado. Esse é o documento da Corte de Apelação de Catanzaro, terceira sessão penal, referente a EP Brasil, a corte assim composta por Dotti Antônio Batalha, Antônio Guilho e Paula Siriaco, reunida na Câmara de Conselho, ou seja, foi uma decisão colegiada, não foi uma decisão unilateral, emitiu a seguinte ordem sobre o pedido de aplicação de medida cautelar para fins de extradição apresentado pelo Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça italiano, nos termos do artigo 714 do Código de Processo Penal em relação a Eduardo de Oliveira Talhaferro, nascido no Brasil e tal. Lida nota transmitida em 23 de 9 de 2025, com a qual o Ministério da Justiça pediu a aplicação ao cidadão brasileiro Eduardo Talhaferro de medida cautelar de custódia na prisão ou outra medida adequada para evitar que ele possa subtrair-se à eventual entrega a autoridades brasileiras ao fim do procedimento de extradição, representando em 26 do 8, ou seja, 26 de agosto, com nota número tal, o Ministério das Relações Exteriores chegou o pedido de extradição da pessoa assim indicada, formulado pela República Federativa do Brasil, para execução de custódia cautelar em prisão, sobre mandado de prisão emitido em 31 de julho de 2025. Ou seja, ele emitiu o pedido de prisão em 31 de julho e chegou no dia 26 de agosto, ou seja, rápido, menos de um mês depois, pelo ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte Federal do Brasil, com a petição número tal, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal Brasileiro, no âmbito do processo número tal, para crimes previstos nos artigos 154 e 325 do Código Penal Brasileiro, de divulgação de informações reservadas contidas no seu telefone celular, com o objetivo de desestabilizar as instituições republicanas. Realmente, crime de atentado às instituições. Diz aqui que em 22 de setembro, a Direção Central da Polícia Criminal, Serviço para a Cooperação Internacional de Polícia, informou que Eduardo Talhaferro está localizado em, e aí deu o seu endereço. É necessário assegurar que Eduardo Talhaferro não se subtraia à eventual entrega ao final do procedimento de extradição, considerando que até hoje ele se subtraiu à execução da medida. Considerando que em nota de 24 de setembro, dirigida ao Procurador-Geral e transmitida a essa corte para conhecimento em 25, o Ministério da Justiça encaminhou o pedido de extradição recebido em 25 do 8, ou seja, demorou aí um mês na Itália, da República Federativa do Brasil e os relativos anexos a saber. Módulo para pedido de extradição, datado de tal, contendo a síntese dos fatos atribuídos à pessoa cuja extradição solicita, a indicação das normas penais violadas e demais elementos exigidos. B, mandado de prisão de 31 do 7 no âmbito do processo tal. E C, relatório da Polícia Federal. D, parecer da Procuradoria de 30 do 7 e versão de toda a documentação em língua italiana. Considerando que existem os pressupostos para a aplicação da medida cautelar coercitiva destinada a garantir que a pessoa cuja extradição é solicitada não se subtrai à eventual entrega, observa-se contra o sujeito foi emitida a medida restritiva da liberdade pessoal, um mandado de prisão cautelar em tal, nos autos da por Alexandre de Moraes. Da medida restritiva emergem graves indícios do delito de revelação de segredo de ofício, agravado pelos artigos tal. Resulta que, em particular, Eduardo Talhaferro foi indiciado com base na análise do seu conteúdo do seu telefone celular, e aí ele lista aqui as coisas que você teria passado informações para a Folha de São Paulo e tudo mais. Não emergem, por outro lado, condições impeditivas da extradição, nos termos tal, blá. Considerando que o comportamento do sujeito
afastando-se do Brasil a tempo considerável, indica vontade de eludir responsabilidades e evitar a entrega, e que não há medidas menos gravosas que assegurem a apresentação, decidisse aplicar em relação ao grau e à natureza das exigências cautelares as medidas previstas no artigo tal. Decisão. Aplica-se a Eduardo Talhaferro, residente em tal, as medidas cautelares e aí ele entra efetivamente no que se aplicou. Da obrigação de permanecer no município de residência, proibido de se ausentar sem autorização do juiz do território do município, apresentar-se sem atraso ao comando da estação Carabinieri para declarar o lugar onde fixa a própria residência e os horários e locais em que será diariamente encontrado para os necessários controles, com obrigação de comunicar previamente à mesma autoridade eventuais variações dos lugares e horários indicados. Ordena-se a execução ao comando do Carabinieri competente por território, dispõe-se que no ato da sua notificação sejam retirados o passaporte e outros eventuais documentos válidos para o exterior. E é isso. Então, basicamente, a decisão contra você pede para que você continue na comarca que se encontra. É isso? É exatamente isso. Eu continuo na comarca e posso sofrer alguns controles, né? Eles podem vir me visitar, ver se está tudo ok. Se eu continuo morando aqui, nada além disso. Não tem prisão, nem medida que eu não possa falar na internet, não aprender no meu celular, nada. Só reter os meus documentos para que eu não me ausente da Itália e restringir a minha circulação somente no município. Não estou impedido de ir para outro local, até mudar de residência, mas com o quê? Avisando a própria justiça italiana. Advogado no Mensalão e fundador do Prerrogativas é achado morto em São Paulo. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, que defendeu José Genuíno no STF, estava desaparecido e foi resgatado em rua do centro paulistano. O advogado Luiz Fernando Pacheco, que advogou para o ex-presidente do PT, José Genuíno, no caso do Mensalão, do Supremo Tribunal Federal STF, atuou como diretor da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e foi um dos fundadores do grupo Prerrogativas. Foi encontrado morto em São Paulo na madrugada da última quarta-feira, dia 1. Havia um boletim de ocorrência registrando o desaparecimento dele no dia 30. No dia seguinte, pouco após a meia-noite, a equipe do SAMU o encontraram na rua, convulsionando e com dificuldades para respirar. Como Pacheco estava sem documentos, ele não foi identificado no momento do socorro médico. Ele foi encontrado na rua Itambé, no bairro Higienópolis, na região central da capital paulista. Ele chegou a ser levado para atendimento à Santa Casa, mas não resistiu e faleceu às 11h40 de quarta. A identificação do corpo foi feita apenas nesta quinta, dia 2, por meio do exame de suas impressões digitais. Pacheco tinha 51 anos. A Ordem dos Advogados do Brasil, tanto a Seccional Paulista quanto o Conselho Federal, lamentaram a morte do defensor. Sempre exerceu a advocacia com firmeza, seriedade e respeito às instituições. Disse Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da entidade. Perdemos um amigo ímpar e um guerreiro do bem, lamentou Leonardo Sica, da OAB. Pacheco foi presidente da Comissão de Prerrogativas durante a gestão de Patrícia, à frente da subseção paulista da entidade. É um dia de luto para o Prerrogativas. Foi um dos advogados mais respeitados do país. Combativo, sensível, generoso, solidário, disse o advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador do Prerrogativas. Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, lamentou a morte do advogado. Muito triste a notícia da morte de Luiz Roberto Pacheco, advogado de trajetória brilhante, escreveu no X. Grande figura, combativo e divertido. Vai em paz, disse o juiz e autor Marcelo Semer.